notícia curta e com dores musculares, o Morato é dúvida para o jogo contra o Londrina. Cara, o Morato para mim é o retrato dessa gestão. Camisa 10 do Vasco para a Série B, é um jogador, um dos jogadores mais horrorosos que eu já vi jogar no Vasco da Gama. Ainda se fala em ele permanecer para a próxima. Deus é mais na nossa vida. O Matias Galaza tá de férias e vai jogar a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma pena você ver o Matias Galaza não ter tido mais oportunidades na Série B. Um jogador jovem, mas que pelo menos tinha raça, vontade, jogava do jeito que o torcedor vascaíno gosta, né? E a gente via Rômulo, Michel, Bruno Gomes, enfim, Marquinhos Gabriel em campo, esses sanguessugas mortos se arrastando em campo e um garoto cheio de vontade de jogar futebol sentado no banco de reserva. Né? Quando não se é apadrinhado pelo Carlos Leite, é dessa forma aí que as coisas acontecem no Vasco. Eu vou falar do Andrei nesse vídeo, que hoje passou no CT Moacir Barbosa e se despediu da galera. Depois de anos no Vasco, sai de graça, né? A gente pode até questionar o momento dele no Vasco, falar que realmente eu sou um dos que xinguei ele, que depois vou dizer que ele tá jogando muito em outro time. Depois do vinheta a gente volta para falar sobre isso e volta para falar também sobre o Cano no Cruzeiro. O Everton Guimarães, o apresentador lá da Band de Minas Gerais, falou que o Cruzeiro tá interessado na compra do Germancano e falou numa possibilidade de uma troca, quem sabe, do Marcelo Moreno vir para o Vasco e o Germancano ir para o Cruzeiro. Duas pessoas me mandaram informação praticamente no mesmo momento aqui. Um colega daqui me mandou informação e um colega do Rio de Janeiro acabou de mandar informação que estão tentando o Germancano para o Cruzeiro ano que vem. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando sempre com o seu joinha abençoado para esse canal ser indicado no YouTube, então não esquece de deixar o like. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Vou começar esse vídeo falando de uma despedida. O Andrei, que passou no CT Moacir Barbosa para se despedir da galera, tá indo embora, o jovem, o garoto que é da base do Vasco desde criança. E aí, é lógico, vai ter torcedores falando que, uma merda, vai tarde, joga nada. Eu fui um dos que xinguei, que eu acho que chega um momento que não é legal nem para o Andrei, nem para o jogador, que precisa se desenvolver em um time mais decente. E não é legal nem para o Vasco, que tem um jogador que não rende dentro de campo. Eu vou ler um trecho aqui que diz assim, o jogador de 23 anos já estava de férias desde o último dia 18, a matéria saiu no GE. Mas fez questão de ir ao centro de treinamento para dar um abraço nos atletas e também nos funcionários, já que tem uma longa história na Colina onde é muito querido. Da geração de 1998, o Andrei estava no clube desde os 6 anos. Chegou em 2004 para integrar o futsal com 155 jogos e 11 gols marcados. O atleta entrou pelo time profissional em 27 de abril de 2016 na vitória por 2-1 sobre o Remo pela Copa do Brasil. Você vê que se ele tivesse jogado a última partida do Vasco, ele tinha estreado no profissional contra o Remo e se despedido do Vasco, coincidentemente, contra o Remo, mas ele não jogou. O Andrei, então, não vai jogar mais no Vasco e aí fica aquela galera que fala, a gente não pode jogar o moleque assim porque vale dinheiro, você gastou uma grana desde 2006 até agora com a formação do atleta, estudo, viagem, material, todas as condições para ele virar profissional e entregar de mão dada para o empresário que agora vai negociar ele com outro time e vão ganhar uma grana do caramba. E o Vasco fica chupando o dedo. Falta de profissionalismo e organização, senão não tinha acontecido isso, porque por mais que a gente questione o Andrei dentro de campo, e de fato o vascaíno não quer mais ele dentro de campo, ele é um jogador que tem mercado. Se tem times que querem o Andrei, especularam ele como o Santos, o Internacional, para falar, depois desmentiram, mas enfim, chegou a receber proposta do exterior, mas não venderam. Então é um jogador, por mais que o vascaíno não queira, é um jogador que tem mercado. Jogamos dinheiro fora ou no bolso
do empresário, que eu não vou nem falar o nome, que todos sabem quem é, né? Então tá aí o Andrei saindo do Vasco, é mais um desses jogadores que a gente xinga e que vai jogar bem o time. E isso é uma coisa lógica, o ambiente, o clima, a forma que é trabalhada no Vasco, ela não ajuda alguns profissionais. Basta ver o Pikachu que saiu, tá jogando muito Fortaleza, o mão curta lá do Fernando Miguel que tá arrebentando no Atlético Goianiense, tanto que eles querem renovar com ele. Enfim, jogadores que saem acabam rendendo em outros times, como lá o Evander e tantos outros que foram xingados e hoje o torcedor até pede para voltar. Não adianta voltar, porque quando chegar vai jogar a mesma coisa, porque o problema é o Vasco. O problema é o Vasco. Não tem profissionalismo, não tem uma estrutura para subir a base, os jogadores são colocados na fogueira, não tem comprometimento, e aí jogadores acabam cagando para a instituição, como é o caso do Juninho e do MT, que tudo que eles fizeram no ano, e ainda voltaram para o time profissional. Então o problema não é o jogador. Beleza, acho que não deveria jogar, o problema é o Vasco e a estrutura que ele dá para os seus atletas. Vamos continuar, falar em estrutura e o Vasco, o Cruzeiro tá nadando de braçada e já fechou com o Alexandre Matos, que eu tinha certeza que não vinha pro Vasco por causa do Adriano Mendes, que não vai sair do Vasco. Aí ficam gente aí fazendo gracinha na internet e esse VP de finança que fudeu com o Vasco na gestão do Campelo, fudeu com o Vasco na gestão de Jorge Salgado, vai continuar fudendo para 2022, perdão, porque ele não vai sair e o Alexandre Matos não ia vir, porque esse cara da austeridade é o cara mais idiota que eu já vi para trabalhar no meio do futebol. Então, ele vai continuar. O Alexandre Matos fechou com o Cruzeiro que tá com o Alexandre Matos, o Luxemburgo, o Ricardo Rocha, tá especulando trazer o William Bigode, fechou com o zagueiro Maicon, tá querendo o Germancano e tá trabalhando já o time para 2022, enquanto o Vasco, pasme, não tem nem o executivo de futebol, nem o técnico, nem o planejamento para contratação. Eu falei isso aqui quando eu tava acabando a Série B, falei, não adianta querer que os jogadores vão embora. Teve um cara que me xingou dizendo que eu tava passando pano pro Germancano. Você tá passando pano pro Germancano, ele é ruim, ele errou pênalti, a fase... Beleza, manda embora todo mundo. O problema não é quem vai embora. Você viu aí, a gente errou nisso com o Alexandre Matos. A gente errou nisso com o Alexandre Matos, não. Errou nisso com o Alexandre Pássaro, que quando ele chegou, mandou um monte de jogador embora e foi todo mundo para as redes sociais gritar, voa passarudo. O problema não é quem sai, o problema é quem chega. E eu vou dar um exemplo. O apresentador Everton Guimarães, lá dos Donos da Bola de Minas Gerais, falou que 2 jornalistas cravou que o Cruzeiro quer o Germancano. O Cruzeiro tem um projeto contrário do Vasco, e aí ele falou que existe um problema nessa contratação, porque o Marcelo Moreno é um atacante de seleção, seja lá boliviano ou o que for, mas ele é um jogador de seleção e tem um salário alto. E a mesma função de Germancano. Não dá para trazer o Germancano e ficar os dois titulares ou um dos dois no banco. Aí ele falou que sabe-se lá o que pode acontecer, porque o Alexandre Matos está chegando, tem um trânsito legal dentro do Vasco, inclusive o Vasco queria contratar, pode ser que ele faça uma troca e mande o Marcelo Moreno para o Vasco e o Germancano vem para o Cruzeiro. O Germancano, que tem 33 anos, jogou 49 partidas esse ano e fez 19 gols. Vou deixar o trecho aonde o Everton Guimarães fala dessa situação envolvendo Marcelo Moreno, Cano, Cruzeiro e Vasco. Aqui, lá em São Paulo, parece que realmente estão alinhando em um outro jogador que o Cruzeiro quer. 2 pessoas me mandaram informação praticamente no mesmo momento aqui. Um colega daqui me mandou informação e um colega do Rio de Janeiro acabou de mandar informação que estão tentando o Germancano para o Cruzeiro ano que vem. Disputou a Série B e tal, não sei se o Vasco, né? Tirando não sei nem se o Cruzeiro não poderia, né? Se caso isso aconteça, tira um jogador de um clube que vai disputar o mesmo campeonato. Eu escutei um dia desse na Rádio Tupi que ele, não é que ele estava insatisfeito, mas que alguns clubes fizeram, e é normal que tenham feito mesmo, mas se o Cruzeiro está voltando as atenções para o Maicon, zagueiro, embora, o Maicon tá parado há quanto tempo? Desde junho. Desde junho. Desde junho, né? Mas enfim, vai ter tempo para preparar, né? Porque o foco do Cruzeiro ano que vem não é Campeonato Mineiro, não, né, gente? Então dá para preparar, usa o Campeonato Mineiro para se preparar também. O foco é a Série B. Se o foco do Cruzeiro tá voltando, primeiro, vamos lá. O Cruzeiro paga o transferban, tranquilidade. Aí o Cruzeiro começa a se planejar agora com Matos, Luxemburgo, Ricardo Rocha. Aí o Pedro Mesquita cuidando da questão da SAF. O presidente no trabalho institucional, longe do futebol, mais longe possível. A coisa vai fluir. Vai fluir.
E se as atenções estão voltadas para Maicon, William Bigode, Germancano, o Cruzeiro precisa. E, curiosamente, duas pessoas que não se conhecem mandaram no mesmo instante, quer dizer, no mesmo instante, com uma diferença de 7 minutos, a mesma informação do Germancano. Uma do Rio de Janeiro, outra daqui. E essa daqui que me passou a informação, confio muito. Então, uma figura que nunca cometeu nenhum ato que o desabonasse com respeito às informações, muito bem informado. E aí, curiosamente, cara, veio a informação lá do Rio que o Cruzeiro estaria interessado no Germancano. Então, Everton, é o que a gente falou aqui logo na abertura, assim, de mudança de nível de contratação, observação no mercado, atuação no mercado. Só que é o seguinte, é claro que a gente tem que enaltecer quem chega, mas a gente não pode também só ficar jogando confete. E existem algumas perguntas que precisam ser respondidas. Por exemplo, o Marcelo Moreno não é um jogador barato. Como é que vai ser, que tem mais um ano de contrato? O contrato do Marcelo Moreno, se não me engano, é até dezembro de 22. É um jogador, seleção da Bolívia. Não dá para manter no banco, é caro demais. Não né? dá. E aí você também pega um ativo, Mas que é o Thiago. Mas se o Cruzeiro falar aqui, ô Vasco, vamos fazer uma jogada. Ah, pode. Manda o Marcelo Moreno Ok. para vocês e para respirar novos ares, manda o Cano para cá. Ah, e contrapeso. Ah, eu te mando fulano, você manda o Belo. Sei lá, velho. Não, sim. O Cruzeiro vai ter que ter criatividade. Claro que o sim. Matos tem. E o Matos, além da relação histórica com o Cruzeiro, o Matos foi inclusive convidado para trabalhar lá no Vasco, né? Como diretor Verdade. de futebol. Verdade. O Vasco queria o Matos lá para a próxima temporada, inclusive. A proposta era Cruzeiro, Vasco e lá nos Estados O Matos Unidos. tem uma ótima relação com o Vasco. Sei lá, velho. Se estão focados, voltando as atenções para essas figuras aqui, eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem... foram Esperança. notícias alvissareiras e que Boa. geram uma certa esperança. Então tá, enquanto os times se movimentam para 2022, a gente brinca de seguir Patricinha na internet. Deixe seu recado, curte o vídeo, compartilha, grande abraço, tamo junto, seja o que Deus quiser. Assine a AGS se você é sócio estatutário, faz isso pelo Vasco e pelo Vascaíno, pelo amor de Deus, tira esses caras de lá. E se você não é sócio estatutário, é só assim, cara. Só assim, se torne sócio estatutário com poder de voto. Vamos tirar das mãos desses canalhas esse curral eleitoral, vamos tirar esse controle sobre o Vasco da Gama. Quanto mais sócios de fora do Rio, mais eles vão penar para poder se manter no poder. Então assina aí, se você não tem condição, faz no nome da sua esposa, filha, que tá baratinho, mas não deixa de ser sócio estatutário. É hora da gente se levantar contra esses canalhas. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Cruzeiro, que segundo aí o jornalista Everton, esqueci o sobrenome do cara, caralho, graças a Deus, acho que não deveria jogar mais jogo algum. O último, aliás, o Morato é a cara dessa gestão. Vamos começar esse vídeo com notícias curtas e a primeira é: o papel caiu no chão.